bora lá então, gente. Corrigir as atividades nessa aula, para não ficar tão pesado também, né, gente? E daí na próxima aula a gente já continua com o conteúdo. Beleza? Então vamos lá. O número total de inteiros positivos que podem ser formados. Então o conjunto que eu tenho para utilizar tem o número 1, tem o 2, o 3 e o 4. Só posso usar eles para montar os números aí, ó. Mas nem outro, então são 4 possibilidades. Usando os algarismos tal, se aqui um segredinho, né, gente? Se nenhum algarismo é repetido, então você não pode repetir sem repetição. São números distintos, ok? Em nenhum inteiro, que é nenhum inteiro, esse inteiro que ele está falando, está relativo a isso aqui, ó. Desses inteiros, em nenhum deles pode ter número repetido. Isso é que ele quis dizer, ó. Beleza? Então beleza. Quanto que a gente pode formar? Nós podemos formar. Eu dei a dica aqui, ó. Essa dica não tinha na questão. Eu dei a dica. Você pode formar número com um algarismo, com 2, com 3 ou com 4. Não é isso? Aí você tem que fazer todos os casos separadinhos. Algarismo. Quantas possibilidades? A gente tem 4 possibilidades, né? Não tem como fazer conta, né? É só olhar ali. 4 possibilidades. Beleza? Com 2 algarismos. Opa, agora vamos lá. 2 algarismos. 1, 2. Certo? Quantos números eu posso pôr na primeira? 4 números. Não é o número 4, são 4 possibilidades. Quantos números eu posso pôr por segundo? 3, né? Porque não pode repetir. Então nós já temos 12 possibilidades de números com 2 algarismos, certo? Com 3 algarismos. Mesmo esqueminha. 1, 2, 3. 4 para o primeiro, 3 para o segundo e 2 possibilidades para o terceiro, justamente pelo fato de não poder repetir, certo? Então 24 possibilidades. De 4 algarismos. Primeiro algarismo, eu, segundo, eu, terceiro, eu, quarto. Ok? 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e aqui 1. Não é isso? 24 possibilidades. Então é de um algarismo ou, daí você soma, né? De 2 algarismos ou de 3 algarismos ou de 4 algarismos. Então o total de números que a gente pode fazer: 4 mais 12 mais 24 mais 24. Certo? 4 mais 12 mais 24 mais 24 dá pra gente um total de 64 números que podemos fazer. Ok? Então essa dica que eu dei não estava na questão, vocês têm que se ligar, né? Ele não falou que era para fazer de 2, 3, 4 algarismos, né? E assim por diante. Né? Mas no máximo de 5 eu não consigo fazer sem repetição. Certo? De 5 eu não consigo fazer sem repetir o número, porque no máximo eu tenho 4. Por isso que no máximo foram 4 possibilidades. Tudo bem? Maravilha. Calcular a quantidade de números de 4 algarismos, todos distintos novamente, que se pode formar com... Esse é facinho, né, gente? É só fazer 4 algarismos. Botei esses dois parecidos aí para vocês já irem acabando com essa ideia. 1, 2, 3, 4. Primeiro algarismo, eu segundo, eu terceiro, eu quarto. Por isso que a gente multiplica todas as possibilidades. Certo? Falou se tem que ser par, tem que ser ímpar, alguma coisa do tipo? Não, só falou que tem que ser algarismo distintos. Tem o zero aqui para atrapalhar? Não, ainda bem. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de escolha. Quantos eu posso colocar aqui? 6 possibilidades. Depois 5 possibilidades. Depois 4 e depois 3. Por que vai diminuindo mesmo? Porque não pode repetir, certo? Justamente pelo fato de não poder repetir. Então nós podemos formar 360 números com essa característica. Beleza? Aí na apostila eu vou fazer hoje uma questão. E se colocar esses números em ordem crescente, qual que é a posição do número tal, tal, tal?
Tem uma na apostila lá pra gente resolver. E dá um pouquinho mais de trabalho e depois eu coloco em outra atividade um parecido para vocês se divertirem. Bem facinho essa daqui também, né, gente? Então tô pegando as questões mais de boa pra gente começar. Num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições. Então nós temos o assento, que ele pode ocupar 6 possibilidades, e o encosto. Encosto é tipo uma alma penada, né? 5 possibilidades. Independentes da posição um do outro, beleza? Combinando assento e encosto. Aqui já deu a dica. Assento e encosto. Assento e encosto. Essa foi facinho, hein? 6 possibilidades para o assento e 5 possibilidades para o encosto. Vamos poder deixar de 30 maneiras diferentes esse banco aí. Tá muito fácil, né, gente? Não pode perder uma questão dessa daí não, né? Seis pessoas classificadas para a etapa final de um concurso concorrem a 6 prêmios. Então, 6 pessoas. A pessoa A, a B, a C, a D, a E e a F. Para dar nome aí, para ficar mais fácil. Concorre a 6 prêmios. 2 deles são diferentes. Então, dos 6 prêmios que a gente tem, 2 são diferentes. E os outros 4 são iguais. Tá, maravilha. Com prêmio de consolação aos demais classificados. De quantos modos ocorrerá a premiação destas pessoas? Então vamos lá. Aqui junta os dois detalhes, né? Quando a ordem importa e quando a ordem não importa. 2. Oh, achei que eu tinha pego o vermelho. 2 diferentes. 1, 2. E os outros 4 iguais. 1, 2, 3, 4. Certo? Então aqui os diferentes e aqui os iguais. Então você sempre tenta montar um caso assim, ó. Maravilha? Vamos lá. Quantas pessoas podem receber os diferentes? 6. E depois 5, né? Você precisa dividir aqui, gente. Aqui você não divide porque os prêmios são diferentes. Então, se você premiar primeiro A e depois a pessoa B, é diferente de você premiar primeiro a pessoa B e depois a pessoa A. Porque os prêmios são diferentes. Aqui ganha uma TV, aqui ganha um sabonete. Vou trocar. Aqui um sabonete, aqui uma TV. Ah, é diferente, né? É bem diferente. Já para os prêmios iguais, não. Prêmios iguais. Pessoa A, B, C, D. Foi distribuído o prêmio igual. Ah, vou trocar a ordem. B, C, D, A. Porém, elas saem com a mesma premiação. Então, esses dois caras eu contei 2 vezes e não precisava ter contado eles 2 vezes. Porque eles são uma maneira só de acontecer. Então, você vai lá. Para os iguais, sobraram 4 pessoas, né? 4 para receber aqui. Depois 3 para receber aqui. Depois 2 e depois 1. Certo? E a gente divide aqui pelo número de casinhas fatorial. Quantas casinhas tem aqui no repetido? 4. Divide por 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. Na verdade é só mais uma possibilidade aqui, ó, né? Porque 4 fatorial é igual a 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque sobraram 4 pessoas para receber. Só tem uma maneira, né? E como os prêmios são todos iguais, a gente precisa fazer essa divisão aí.
Tudo bem? Então aqui 6 vezes 5, 30. Aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 4 fatorial. Porque 4 que tinham 4 casas. Ó. Que é 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Beleza? Cortou. Vai dar uma maneira só. Sobram 30 maneiras das pessoas receberem esses prêmios nas condições colocadas na questão. Beleza? Dá mais uma olhadinha aí. Então, os iguais você divide o número de casinha fatorial que tem, né? Os diferentes. Não. Os diferentes não divide. Dos 21 vereadores da Câmara Municipal, 12 são homens, 9 são mulheres. O número de comissão. Então, você vai fazer comissão, gente, é que a ordem não importa, né? Durante uma comissão. Tudo bem? É constituído por 5 membros, de forma a manter-se sempre 3 do mesmo sexo e 2 do outro. Então, pode ser como, gente? Então, dos 21 membros que nós temos, 12 são homens e 9 são mulheres. Certo? 3 de um sexo e 2 do outro. Então pode ser 3 homens e 2 mulheres. Ou 3 mulheres e 2 homens. Aí é só somar essas duas possibilidades aí. Homens, 1, 2, 3 e depois 2. Mulheres, 2 primeiro e depois 3. E aí fazemos a soma. Que vão ter divisões, né, gente? De fazer barrinha parte por parte, né? Vai ter divisão. Por que vai ter divisão? Porque a ordem não importa, né? Fulano A, fulano B, troca a ordem, é o mesmo grupo. E o ou aqui no meio vai gerar uma soma pra gente. Então vamos lá. 3 homens primeiro. Então 12 para colocar aqui. Depois 11. E depois 10. Beleza? E isso divide por 3 fatorial, porque tem 3 casinhas. Mulheres são 9. E depois 8 dividido por 2 fatorial. Na próxima, homens. 12 e depois 11 divide por 2 fatorial. Arrumando aqui que era 11, né? E mulheres, 9, 8, 7. E aqui divide por 3 fatorial. Beleza? Então, por que dividir mesmo? Porque é uma comissão. Agora, se essa comissão tivesse cargos diferentes, é outra história. Um vai dirigindo e o outro não vai, e aí é totalmente diferente, né? Então, 12 vezes 11 vezes 10, vezes 9 vezes 8, dividido por 12. O primeiro aqui dá 7.920. Mais 9 vezes 8 vezes 7 vezes 12 vezes 11, dividido por 6. 5.540. Certo? Eu estou com calculadora, mas sem calculadora você escreve aqui o esqueminha e vai fazendo simplificações para ficar mais fácil, né? O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 2 fatorial é 2. Você vai dividindo, ó. 12 dividido por 6 aqui, por exemplo, dá 2, ó. Já dá uma reduzida nas suas contas aí, né? E esse 2 corta com esse 2 aqui também. Então sobra 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Mais facinho, né? Somando esses dois, 13.464 maneiras. Beleza? A última, acho que é a última, né? O número de quadriláteros que podemos obter a partir de 8 pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F, G, H. Um exemplo, pega o A, o B, o C e o D. Dá um quadrilátero. Certo? Vou trocar a ordem. Pega o B, o C, o A e o D. É o mesmo quadrilátero. Então você contou mais de uma vez esse cara aqui, ó. Então tem que usar o desprezo da ordem aqui, beleza? Certo?
Então vamos lá. Como é que monta quadrilátero? Você pega esses 8 pontos e junta de 4 em 4, não é isso? Então você pega, tem 4 espacinhos para escolher, são 4 vértices do quadrilátero, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro vértice. Então eu posso escolher 8 para o primeiro, depois 7, depois 6 e depois 5. Porém, temos que dividir isso aqui por 4 fatorial, porque se contou mais de uma vez o mesmo cara. Certo? Você está contando aí 24 vezes o mesmo cara. Né? Que é todas as trocas aqui, A, B, C, D, B, C, A, D, B, A, D, C, todas as trocas que a gente está fazendo aqui, ó, vão dar 24 vezes, né? Porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, são 24 vezes que está contando o mesmo cara. Então a gente precisa dividir aqui por 24. 8, 7, 6, 5 sobre 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. Beleza? 4 vezes 2 dá 8. 6 dividido por 3 dá 2. Aí fica bem mais fácil, né? 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70 quadriláteros no total.